O que falta para te dar um próximo passo no teu nível de surf? O que falta tu desenvolver para poder evoluir um pouco mais aí no surf? Salve surfista, eu me chamo Diego e nesse canal você aprende como evoluir no surf, acertando quando e onde surfar de acordo com o seu momento, com o seu nível atual. Isso é muito importante, você precisa pegar aí a condição ideal para o teu nível de surf no momento, seja você aprendendo a dropar agora, ou seja você já pegando altas ondas e querendo se desenvolver ainda mais. É a condição certa para o seu nível, para aquilo que você quer fazer, que vai fazer você aí dar um passo além e destravar a evolução no surf. Me apresentando melhor, eu me chamo Diego, sou oceanógrafo, especialista em ondas e surfista, criador aqui do projeto Mestres das Previsões. E nesse episódio você vai aprender 4 áreas de desenvolvimento do surf que você talvez não esteja cuidando, mas que vai fazer você certamente dar um novo passo, um próximo passo aí no seu atual nível de surf. O surf, como qualquer outro esporte, é composto de várias áreas que o surfista tem que estar sempre cuidando, trabalhando para poder se desenvolver mais, para poder dar o próximo nível. E aqui eu vou acabar trazendo 4 dessas áreas que nem sempre a galera cuida, nem sempre, talvez tu também não está cuidando, e isso talvez o que pode estar te segurando. São áreas não muito faladas, mas é o que o carro-chefe aqui da casa, é o que eu tenho falado, e quando eu olho para a minha própria evolução, desenvolvimento no surf, e para a evolução dos meus alunos, eu consigo entender a relação muito íntima dessas 4 áreas com a evolução do surf, o destrave aí para o teu próximo nível. E começa a notar bem que o surfista que acaba cuidando dessas áreas, consciente ou inconscientemente, acaba se desenvolvendo muito mais, se destaca ali no line-up, acelera o aprendizado, a evolução. Presta bem atenção se isso não acontece com essas 4 áreas, aqueles surfistas que desenvolvem bem essas 4 áreas. Indo direto para o assunto aqui então, são 4 áreas que eu vou falar nesse vídeo. Primeira delas, fundamentos técnicos básicos do surf. Eu não digo ainda manobras, mas antes disso, o surfista tem que desenvolver aí, ou masterizar, saber muito sobre os movimentos básicos do surf. E aqui eu incluo posicionamento no pico, remada eficiente, um drop eficiente, uma aceleração eficiente e cavada eficiente. Eu diria que são 5 fundamentos técnicos básicos que o surfista tem que dominar, tem que focar muito em aprender aí para poder desenvolver bem o seu surf. Eu lembro muito bem aí de 2 anos atrás ou 3 anos atrás, um ano que eu tirei para focar em cavada. Foi um ano em que eu fiquei vendo muito vídeo e eu ia para o surf. A minha maior energia, ela estava sempre em tentar fazer uma cavada mais abaixada possível, botar o mais de pressão possível nas pernas para poder tentar projetar o máximo e pegar a velocidade e fazer as curvas, porque a cavada ela é justamente aí o início de uma manobra, seja para entrar num tubo, seja para dar uma manobra. Independente do que o surfista vai fazer, uma boa cavada acaba dizendo o quão boa vai ser a manobra depois. E eu acabei, me deu um estalo que eu acabei focando um bom tempo em desenvolvimento de cavada e trouxe resultado para o meu surf. Eu comecei a dar umas manobras que eu não dava antes. Por isso que eu cheguei à conclusão que os fundamentos técnicos básicos, eles são importantes para o surfista dar uma dominada, e mesmo se o surfista já tem uma boa experiência, no meu caso já tenho uma boa experiência no surf, já tinha mais de 20 anos surfando, mas nunca parei para focar, por exemplo, em desenvolver cavada por um longo tempo, em que eu entrava na água e o meu foco era esse. Essa é uma área então, fundamentos básicos, técnicos do surf, em que o surfista tem que dominar. Bom, e a segunda área de desenvolvimento para o surfista desenvolver, para evoluir o seu surf, é a mentalidade ótima e de crescimento. A mentalidade do surfista tem que estar aí acompanhando a sua vontade de evoluir. E aqui eu chamo a atenção para 3 pontos principais, né? Autoconfiança, flexibilidade e objetivos claros. 3 coisas que o surfista precisa ter para poder evoluir mais. Primeiramente, ele tem que ter aí a autoconfiança para poder, por exemplo, dropar sem medo, para poder fazer uma manobra sem medo. Muitas vezes a gente erra uma manobra, não volta de uma manobra,
porque a gente vai meio sem confiança, joga a prancha para cima já sabendo que talvez não vai acertar, e nessa aí tu erra porque tu já entrou sabendo que tu ia errar. Existe também a falta de autoconfiança, para o surfista entender que ele pode dar um passo além, que ele pode fazer uma coisa mais ousada do que ele já fez até hoje, como pegar um tubo, como dropar uma onda maior. Então a autoconfiança é algo que o surfista pode desenvolver e isso vai refletir aí na sua evolução. A flexibilidade. Flexibilidade eu quero dizer o quê? Está muito envolvida com você eliminar frustrações, por exemplo. Comentei também aí recentemente numa live em que cheguei no mar para surfar um dia, altas ondas rolando, umas ondas mais espalhadas, fechando um pouco, mas altas ondas, difícil de estar no ponto certo do drop. Eu vendo várias pessoas pegando os tubos, pegando altas ondas e as ondas boas não entrando para mim, não conseguindo me achar muito bem. Ao invés de me frustrar, ao invés de caramba, eu queria estar dropando dentro daquele tubo também, pegando aquela onda que está abrindo mais, eu simplesmente pensei, quer saber, o mar tem energia, está grande, tem uma pressão, eu vou então começar a me jogar aqui nas bombas fechadeiras mesmo, e vou treinar, por exemplo, um pouco de apneia, um pouco de remada, ficar confortável nessa condição. Foi tudo uma questão de flexibilidade e mentalidade. E isso, certamente, faz o surfista evoluir. Faz ele poder se colocar em situações que antes ele não se colocava. E o terceiro ponto aqui dentro desse bloco aqui da mentalidade são os objetivos claros. É o cara ter clareza naquilo que ele precisa fazer para dar um próximo passo. Acabei de falar mais cedo sobre o quanto eu acabei focando em cavada aí para desenvolver mais as minhas manobras há 3 anos atrás. Então eu entrava no mar com um objetivo muito claro na minha cabeça, eu tenho que fazer uma cavada eficiente, fazer um bottom turn, projetar, pegar velocidade, subir mais reto e menos inclinado na onda. Comecei a focar nisso, eu tinha um objetivo muito claro e isso me ajudou muito aí no desenvolvimento do surf. E a terceira área para o surfista se desenvolver e evoluir aí o seu nível de surf é acertar quando e onde surfar as melhores ondas para o seu atual nível de surf. Porque de nada adianta você ter objetivos muito claros, você saber dos fundamentos, beleza, para fazer uma cavada eu tenho que flexionar o joelho, botar uma pressão na perna da frente. Não adianta você ter todo o fundamento técnico se você não está nas condições ideais para você praticar esse fundamento técnico, esses movimentos. Ou se você está aprendendo a dropar agora, por exemplo, e está começando a embalar na onda, pegar uma parede, de nada adianta você fazer todo tipo de treino possível se você não consegue escolher onde e quando surfar, se você vai na hora errada do mar, em que as ondas estão fechando, você mal consegue ficar em pé e a onda já fecha, já é um caixotão e você já leva aquela vaca. Então você tem que estar na condição ideal para poder desenvolver os fundamentos técnicos que você vem treinando ou que você deseja executar. Para quem está aprendendo agora a dar umas passadas, a acelerar na onda, você precisa pegar uma parede ideal para você poder praticar esse movimento. Ou para quem está desenvolvendo manobra, ou para quem está pegando o tubo, você tem que estar no mar tubular para poder praticar o tubo. E tudo isso você vai conseguir quando você dominar aí, acertar onde e quando surfar. Então escolher as condições certas, ideais, aquela praia ótima para o seu atual nível de surf é extremamente importante para você desenvolver e dar o próximo passo aí na sua evolução. Nós não conseguimos tá todo dia na água, pelo menos nem todo mundo consegue estar todo dia na água, em todos os swells. Então a gente tem que fazer escolhas, né? A gente tem que escolher um dia, ou uma manhã, ou uma tarde para poder surfar, para poder praticar o que a gente gosta. E quando a gente acaba investindo na praia no dia, na hora errada, e aquela frustração de não ter encontrado a onda, então além de você se frustrar com aquela condição que você não encontrou, existe também não só frustração, mas também existe ali a impossibilidade às vezes de você poder treinar aquele fundamento que você tanto quer treinar para poder desenvolver, dar o próximo passo. Por isso que acertar quando e onde surfar é extremamente importante nessa evolução do surf. E quando a gente fala de acertar onde e quando surfar, 2 tipos de conhecimento são fundamentais. Primeiro,
eu diria que 3 conhecimentos são fundamentais. Primeiro, conhecer sobre os próprios sites de previsão, porque é através do site de previsão que a gente vai ali e analisa, né, a chegada de swell, o vento, o nível de maré. É por ali que a gente escolhe o quando e onde a gente vai surfar, é usando o site de previsão. Então a gente precisa aí entender do próprio site, dos gráficos, de como ler eles. A gente tem que entender também como eles funcionam, porque o site não vai conseguir prever com 100% de clareza a situação da natureza. Vai ter algumas falhas no meio do caminho e o surfista que entende como o site funciona, ele consegue detectar essas falhas. Então entender o site de previsão é um pilar. Entender como a natureza funciona, como onda, maré, como tudo isso funciona. Além de entender a própria praia, né? Por exemplo, tá marcando um vento sul. E aí, esse vento é maral ou é terral para as praias da minha região? Uma ondulação de norte, uma ondulação de leste, um vento sul e um vento norte. Quais são as praias que vão receber bem essa ondulação e esse vento? E aí, eu estou aprendendo, então de nada adianta eu ir para uma praia, né, com uma onda mais cavadona, fechando tudo, em que eu nem consigo ficar em pé direito. Ou, de nada adianta eu ir para o meio de uma praia com vento maral, com uma condição de onda também fechando. O melhor é pegar, às vezes, um canto de uma praia com uma condição mais amena para me aprender a dar uns drops. Então são vários detalhes sobre cada praia, geografia, orientação da praia, como as praias funcionam, está muito relacionado aí com o que você vai ler no site de previsão de ondas. Então você tem que fazer esse link daquilo que você lê no site com o que você vai encontrar na praia, e você não vai conseguir fazer esse link se você não entender, por exemplo, como um site funciona e como as praias, a natureza, as ondas, como tudo isso funciona. Concorda comigo que não faz sentido o surfista praticar o surf em meio à natureza e não conhecer os fundamentos de como essa natureza funciona? Não faz sentido. E aí, um terceiro pilar dentro dessa terceira área de desenvolvimento do surf está relacionado aí com o surfista ter a habilidade de relacionar aquilo que ele lê no site com o que ele vai encontrar na praia. Ele faz isso criando as memórias. É o quê? Analisando os sites, indo para a praia surfar, chegando lá, eu li na previsão que estava assim, cheguei na praia, estava assado, e aí o cara vai fazendo os ajustes, vai entendendo como que o site acaba traduzindo a informação da natureza para aquilo que ele vai encontrar, e com o passar do tempo, com o ganhar da experiência, ele vai ficando expert em ler o site de previsão e projetar, entender o que está acontecendo na praia ou o que pode acontecer na praia. Mas ele não consegue fazer isso se ele não entende os fundamentos de como que os sites e como que a natureza, as praias, como tudo isso funciona. E o surfista que acaba entendendo isso, é uma consequência natural ele passar a encontrar as melhores condições de ondas, as melhores praias, os melhores horários para o seu atual nível, para aqueles objetivos que ele tem. Consequentemente, ele vai conseguir praticar mais os movimentos que ele está estudando, que ele está treinando. Como consequência, ele vai ter aí uma maior evolução no surf, uma aceleração no aprendizado, uma aceleração na sua evolução do surf. Muitas vezes, um estágio de surf que tu está travado é por estar indo para a praia sempre no dia errado ou na praia errada, certo? Por isso que esse conhecimento ele é fundamental para te destravar aí a tua evolução no surf. E a quarta área de desenvolvimento, que o surfista também tem que cuidar para desenvolver mais o surf, eu chamei aqui de prática. A prática ela envolve a constância e a memória. Constância, é preciso estar na água para poder evoluir no surf. Você pode treinar, você pode evoluir, treino mental, treino físico, surf skate, várias coisas fora da água e criando memória, mas é na água que você vai colocar isso em prática, então você tem que fazer o máximo de esforço para estar na água o máximo possível. Para muitas pessoas isso significa 1, 2 vezes por mês, ou até às vezes só no verão,
Mas se o cara quer evoluir, ele tem que fazer um esforço para tentar estar um pouco mais próximo aí da água, surfar um pouco mais. E aí a segunda coisa dentro dessa área da prática seria a memória, que é o que eu falei ali atrás com relação aí a você estar organizando, né, entendendo melhor o que você leu na previsão, o que você está encontrando na praia. Aí você vai criando o seu banco de memória, consequentemente você vai reforçando cada vez mais quais são as condições melhores que você deve olhar para o site. Caramba, nessa condição eu largo tudo e vou para a praia. Ou não, nessa condição eu vou focar aí em adiantar um trabalho, fazer alguma coisa, para quando ganhar um bônus, né? Ganhar aí uma carta na manga, para quando tiver aquela condição X especial que vai desenvolver o meu surf, eu tenho que estar na água. O planejamento do surf. Então dentro da prática eu incluo aqui constância, fazer aquele esforço para estar o máximo possível na praia, principalmente nas condições boas, e memória, vai ganhando memória, fica meio que fissurado em acumular memória. Pô, chegou na praia, tá clássico, já vai no site de previsão de ondas, quando chegar em casa já olha, caramba, o que estava marcando aqui, qual era a direção, olha o detalhinho ali, quantos graus, 80, 90, 100, qual era o vento, qual era a maré, estava no topo da cheia, estava lá no topo da maré baixa, estava enchendo, esvaziando. Vai olhando no detalhinho as condições boas. Sabe aquela condição que você desenvolveu aí bem o seu surf, pô, fluiu tudo muito bem, rolou manobra, você fez coisas que nem sempre faz. Vai lá depois, analisa qual eram as condições lá no site de previsão que te proporcionou aquela condição de mar. E aí pega também e faz uma análise aqui da área de desenvolvimento 2 que a gente falou, da mentalidade. Analisa como estava a tua mentalidade. Tu estava pensando aí na morte da bezerra, estava meio viajando na água, ou tu estava focado, presente? Tu estava com uma meta meio clara, tu estava concentrado, tu estava com alto astral na água. Analisa também o teu próprio estado mental e entenda ali, pô, quais foram os padrões que te colocaram naquela condição ótima. E aí depois me conta aqui se isso, ao longo do tempo, executado com consciência, não vai fazer o teu surf desenvolver. E tem alguma dessas áreas que tu acredita que precisa desenvolver mais? Talvez aí uma que as pessoas mais deixam de lado é se especializar em estar na água nas melhores condições, nos melhores dias, nas melhores praias, nos melhores momentos. Sabe o que é ser intencional em estar presente na onda que vai te levar para o próximo nível? Sabe o que é você estar sempre analisando, caramba, eu preciso agora no meu estágio de surf, para mim dar um próximo passo, eu tenho que desenvolver tal coisa. Então, pô, para isso eu preciso de tal tipo de onda. Sabe o que é tu ser intencional e estar presente nesse tipo de onda que vai fazer tu ir para o próximo nível? Então é disso que eu estou falando. E isso você acaba desenvolvendo quando você passa a entender como a natureza funciona, como os sites de previsão funcionam e quando você vai ganhando memória. Uma vez que você vai para a água, você vai ter que usar aí da sua mentalidade ótima e ideal para poder estar mais presente e desenvolver o surf que você precisa desenvolver naquela condição. E assim a gente fecha aqui 4 áreas de desenvolvimento do surf que você também pode cuidar, aí talvez não esteja cuidando. Eu estou lançando uma luz aí sobre 4 coisas que nem sempre é falado aí no universo do surf, mas que eu acredito muito no poder dessas 4 áreas, analisando a minha própria evolução, analisando aí um pouco da evolução de quem está ao meu redor, eu encontro alguns padrões e certamente essa galera acabou pensando também nesses pilares de desenvolvimento. E eu acabo fazendo aí até um convite para você analisar o que você mais precisa desenvolver nesse exato momento. Foca em um deles, porque não começar a entender um pouco mais sobre o próprio site de previsão de ondas. Tem vários vídeos disponíveis pela internet. No meu canal do YouTube tem vários vídeos sobre isso, estudando sites, várias condições. Passa a desenvolver um pouco mais esse pilar e depois me conta se você não vai evoluir um pouco mais o seu surf, pelo menos dar um próximo passo. Aproveito para te chamar para se inscrever no canal se ainda não está inscrito, curtir esse vídeo e deixa um comentário aqui dizendo o que você vai desenvolver já hoje, não é nem amanhã, é hoje. Valeu? Quero te ver aí quebrando, pegando altas ondas, então deixa uma mensagem, deixa aquele curtir
e te vejo no próximo vídeo. Aloha!